varejo, formação de emprego e renda, no mercado de representação de mais de 20% do PIB da economia do Brasil. Agradeço a participação de todos os debatedores, do nosso moderador. Este webinar estará disponível gravado no YouTube, na TV GCSM. Convido o Dr. Arnoldo Valde Filho para a sua palavra de abertura da nossa webinar. E falar de varejo, assim como falar de construção civil, é falar de uma das molas propulsoras da nossa economia. O varejo é o que mede o progresso e a transferência de riqueza no mundo. O seminário é muito oportuno, estamos reunindo aí empresários com história de sucesso e, como no início desse seminário, o outro dia, o Alberto Saraiva, que também é do varejo, definiu o Flávio Rocha como, além de um grande empresário, um homem de família. E no início desse seminário, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem ao pai do Flávio, o Nevaldo Rocha, que foi o fundador do Grupo Riachuelo e é um ícone, foi e sempre será um dos ícones do varejo do nosso país. Um homem de coragem que saiu lá do Nordeste para se tornar nacional. Então, o Flávio estava me dizendo que hoje o Grupo Riachuelo é o 15º maior empregador do país, empregando 80% de mulheres. Isso mostra também o momento em que o Brasil está vivendo, é um momento em que as mulheres vêm se firmando no mercado de trabalho, e eu não poderia mencionar isso, Flávio. Flávio, você não só é um grande empresário, mas um homem de família, e você está aqui honrando seu pai e formando seu filho. Muito obrigado pela presença de todos. Olha, quero cumprimentar o Agostinho Turbian, preside a GCSM, cumprimentar o Dr. Arnoldo Valde Filho, cumprimentar os nossos debatedores. Nós estamos vivendo um momento de uma grande dificuldade, com uma crise sanitária mundial, né, em razão de uma pandemia, uma crise social também muito relevante, em razão do desemprego e da perda de renda. Foi muito importante o auxílio emergencial. Veja que 43% da população nossa recebeu o auxílio, dos domicílios recebeu auxílio emergencial. Uma crise econômica e também uma crise de dificuldade de natureza política. Então, ouvir o Flávio Rocha sobre o momento que nós estamos vivendo e a perspectiva, né, para frente do ponto de vista do varejo, do ponto de vista de investimentos, da retomada da atividade econômica, que a gente sabe também que não vai ser igual no Brasil, porque a pandemia, como o Brasil é um país continental, ela tem locais que ela já está passando e outros que ela ainda está crescendo, então não vai ser por igual. Mas qual a perspectiva do ponto de vista do varejo, que é essencial para emprego e renda, ainda esse segundo semestre para o ano que vem? A tecnologia nos permite essa maravilha. Eu estou aqui em Natal, o Arnoldo aí em Mônaco, e estou aqui em Natal por um motivo da reabertura do nosso shopping aqui em Natal, que era a menina dos olhos dessa figura tão excepcional. Fico realmente tocado pela lembrança da passagem do meu queridíssimo pai, Nevaldo, dos 92 anos de idade, mas em plena atividade, e não está mais aqui entre nós, mas muito presente nos seus ensinamentos, a presença se torna ainda mais viva, mais forte, né? O varejo é o camarote privilegiado para a gente contemplar a maravilha desse espetáculo chamado mercado, né? Eu confesso que os meus 40 e tantos anos, quase 50 anos de balcão, já contemplei muita coisa, mas nunca esse espetáculo insólito que a gente está, inédito que a gente está vendo através da pandemia, ainda mais várias pandemias já passaram pela história da humanidade. Mas essa combinação da pandemia com um arsenal tecnológico
que traz muitas vantagens, mas traz também, de certa forma, obscuridade, uma total, um denso nevoeiro com relação ao qual as consequências de retirar a economia do planeta durante tantos meses. Eu estou aqui em Natal, nós estamos reabrindo um shopping depois de 4 meses e 1 semana de total inatividade, né? Então, é muito importante, eu acho que o empresário tem essa colaboração, tem essa visão holística, para que a gente não caia no erro de olhar de forma estreita apenas o mal localizado das mortes visíveis. Porque eu quero lembrar, governador, que desemprego também mata, né? 1% de desemprego representa 0,5% a mais na taxa de mortalidade. Então, é muito importante a participação de empresários nesse debate, porque os empresários têm a visão holística, sistêmica. É lógico que, quando existem vidas em jogo, ninguém está imaginando que qualquer bem material possa se, nem os trilhões de dólares que o presidente Trump está injetando na economia americana pode se sobrepor ao valor de uma vida. A nossa moeda é vida, mas nós temos que olhar as mortes que estão sendo causadas por aumento da violência urbana, pelo desemprego, pelo desalento, de todas as formas do que nós estamos aí realmente constatando. Quando a pandemia se abateu sobre nós da Riachuelo, ou em férias coletivas, ou em suspensão de contrato, e tomamos a providência importante do ponto de vista de sobrevivência da imprensa, da empresa, que era o segundo objetivo maior, a preservação do caixa, né? Mas agora, no acender das luzes do pós-Covid, que é uma crise que se deu em plena era do conhecimento. Não é uma crise que se deu na era agrícola, porque as safras apodrecem, não é uma crise da era industrial, porque as máquinas enferrujam, mas o conhecimento que nos trouxe a um patamar, né, inédito de qualidade de vida, de eficiência, esse está aí intocável e voltando à atividade tão rapidamente a gente religue a economia. Então, a gente está vendo um consumidor, Agostinho, um consumidor longe daquela expectativa que seria um consumidor traumatizado, arredio, né? Confinado. Não, é um consumidor muito parecido do que a gente vê nas situações de pós-guerra, porque o pós-pandemia tem muito a ver com o pós-guerra. É um consumidor que está se atirando às coisas boas da vida, se reencontrando com as coisas boas da vida, e a gente vê claramente que o Brasil, esse continente, nos permite observar diferentes cenários, as regiões onde já se conquistou a chamada imunidade de rebanho, eu posso mencionar aqui Manaus, Belém, claramente já estamos num patamar superior à atividade econômica de antes da pandemia. Então, nós acreditamos realmente que nós vamos voltar, e com um fator adicional que está muito presente na nossa experiência da pandemia. É um patamar de digitalização que a gente só poderia esperar para daqui a 5 ou 10 anos. Eu acho que e aqui falando entre os varejistas, né? Longe de ser o caso do João Apolinário, que é uma empresa multicanal, desde que eu conheço por gente, mas as empresas que se veem como redes de varejo ou se veem como lojistas, esses vão ter sérias dificuldades, né? Nós estávamos muito preparados para esse momento. Há muito tempo nós nos vemos como o grande ponto de aglutinação de múltiplos pontos de contato com o cliente, que passa, sim, por um enraizamento físico, mas passa também pelos meios de pagamento, passa por uma marca que se mostrou robusta no meio digital, passa por uma operação digital que está crescendo 700%, né? E isso nos fez alguns departamentos, mesmo com todas as lojas fechadas, apresentarem crescimento em alguns departamentos muito específicos, como o Moda Casa, como o infantil, como os eletrônicos, realmente tiveram um patamar. E isso também graças a um modelo logístico peculiar, que é uma cadeia logística puxada, que nos permitiu uma integração total da logística do meio digital e do meio físico, né? O modelo convencional, inclusive grande parte dos nossos concorrentes, ela passa pré-alocação para todas as lojas, inclusive a loja digital. Quando você tem um cenário inesperado
de travar as lojas físicas e a loja digital com crescimento explosivo, rapidamente a loja digital ficou em ruptura, porque não tinha um abastecimento. Mas no nosso modelo integrado, de logística integrada e puxada, usando o jargão do varejo, essa loja física passou a conviver com naturalidade com um patamar dessa ordem de 500%, 600%, 700% maior de venda, o que nos permitiu realmente ocupar fortemente esse espaço digital de uma transformação digital que, mais do que decorrente das áreas de TI das empresas, foi uma mudança cultural do consumidor. O consumidor claramente era o gargalo, e a gente viu esse salto que muito tem se falado, parafraseando Juscelino, de 5 anos de inclusão. 5 anos. Exatamente o que a gente viu, velhinhos aí que eram excluídos digitais históricos, quebrando a cabeça para aprender a pedir o seu sanduíche no aplicativo, até por uma questão de sobrevivência. Então, a visão, daqui para frente, Agostinho, é de otimismo e uma retomada rápida. Obrigado, Flávio. Olha, muito obrigado ao Flávio Rocha, que destacou muito bem que a crise funciona como um catalisador. Então, ela acelera tendências, e uma dessas tendências que ela acelerou foi a digitalização. Nós vamos viver aí novos tempos. Como é que você vê, Flávio, essa questão da reforma tributária, né? Quais os caminhos aí que você enxerga na questão tributária? Bom, eu concordo com o professor Pécio que, a partir do pressuposto que a gente vai manter o debate dentro da caixa das bases tributárias tradicionais, seria impensável um imposto único. Se nós formos pensar nos três alicerces, nas 3 colunas de um sistema tributário, que são a renda, o patrimônio e o consumo, essas 3 bases estão absolutamente exauridas, sobrecarregadas, todas elas se chama de inflexão da curva de Laffer. A gente vê cada vez que, para aumentar a arrecadação, os governos estão diminuindo as alíquotas, né? O Rio de Janeiro baixou a alíquota de restaurante de 12 para 4 e a arrecadação sobe, né? Ou seja, isso é um sinal. São Paulo, o restaurante já foi tributado em 18% de ICMS, já foi 12%, já foi 8%, já foi 4% e hoje é 2,5%. E nunca arrecadou tanto, porque as bases estão estressadas, estão sobrecarregadas. Esse sistema tributário foi concebido na época em que a lógica era a seguinte: a mercadoria era visível e o pagamento era invisível. Desde a época do senhor feudal, era muito mais fácil rastrear uma carrada de milho do que as 3 moedas de ouro que eram colocadas no bolso e ir embora. Agora, o que dá esperança não de uma reforma tributária, mas realmente uma revolução tributária, é uma nova realidade, onde o pagamento está cada vez mais visível e nos dá uma base tributária compatível com esse mundo digital que a gente está vendo, e uma base homeopática, uma base enorme. Enquanto o IVA, eu acho que essa época de transformação digital, esses 50 anos em 5 semanas de transformação digital, vai escancarar a obsolescência dos impostos analógicos, né? Vai se ver que cada vez mais essa base está erodida, porque a economia está se desmaterializando. O único vestígio desses pagamentos hoje são um débito e um crédito, né? Para que você tenha uma ideia, eu até agradeço a oportunidade de estar falando disso, que eu sei a posição do Pécio Arida, mas não tive ainda a oportunidade de, depois dessas semanas de transformação digital, voltar a esse assunto. A empresa de varejo do Brasil hoje é imune à IVA. É um grande camelódromo digital, onde a tecnologia junta 11 milhões de camelôs digitais numa ponta e 50 milhões de clientes na outra, e a tecnologia fazendo literalmente trilhões de conexões, e o Estado atônito, sem saber. Daqui a pouco vão ser os drones do Alibaba passando por nossas cabeças, e o Estado não sabe cobrar imposto dessa nova realidade da economia colaborativa, da economia C2C, consumidor para consumidor, como o João Apolinário aqui tão bem mencionou, e nós temos realmente que pensar fora da caixa para continuar financiando o Estado na realidade facilmente constatável no pós-Covid de total ruína, de total agonia das 3 bases clássicas, das 3 bases convencionais.
Então, eu acho que esse debate ainda está... E, infelizmente, a gente que tem um dos sistemas bancários mais eficientes do mundo, que tem um volume de transações que é 500 vezes maior do que o PIB, que uma alíquota de 1/10 de milésimo poderia proporcionar, pelo menos, se não um imposto único, um alívio das bases tributárias tradicionais que estão cada vez mais empurrando a economia para a informalidade. Então, eu acho que é um bom momento no pós-Covid, porque uma crise, uma pandemia sempre tem esse lado positivo de fazer as pessoas desafiarem paradigmas e pensar fora da caixa. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no nosso canal.